No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a NBR 16636, sobre as etapas do projeto arquitetônico. Então, se você se interessou por esse assunto, vem. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos tratar da NBR 16636. Eu já tenho alguns vídeos sobre essa norma aqui no canal, se você se interessar eu vou deixar o link aqui na descrição. E nesses vídeos eu abordo a norma como um todo, tá? A norma completa, os principais pontos dessa norma, que é parte 1 e parte 2 também. As duas são muito cobradas em prova. Mas nesse vídeo eu vou tratar do assunto principal da norma, que são as etapas do projeto arquitetônico. Eu diria que 90% das questões de prova são sobre esse assunto, extremamente importante, extremamente cobrado e não é tão simples de você decorar, porque é exatamente isso, muitas coisas você precisa realmente decorar. Eu diria que as questões de provas elas vêm em 3 níveis de dificuldade, né? Médio, fácil, médio e difícil. No nível fácil, que é o que a gente vai ver agora primeiro, é o mais simples de todos, que basicamente é você saber que as etapas do projeto arquitetônico são divididas em 2 fases, a fase de preparação e a fase de elaboração de projetos. Na fase de preparação, como o próprio nome já diz, eu preciso que você entenda isso porque você vai matar várias questões de provas só entendendo esse conceito. Na fase de preparação para o projeto ainda não existe projeto, isso que você precisa saber. Então, se a banca te falar assim, que o projeto executivo, o projeto básico, o projeto para licenciamento, qualquer tipo de projeto está inserido na fase de preparação, está errado, porque na fase de preparação são os preparativos iniciais para daí sim a gente começar a pensar no projeto arquitetônico. Então, na fase de preparação, decore isso, não tem projeto. Tudo que é relacionado a projeto está na segunda fase, que é a fase de elaboração. Aí sim, na fase de elaboração do projeto, nós já temos o projeto propriamente dito, e aí também entra anteprojeto, estudo preliminar e por aí vai, mas a gente vai ver isso com mais calma, tá? Mas nesse primeiro momento, esse primeiro nível de questão, que é bastante cobrado em prova, é fase de preparação e fase de elaboração. Mas nós temos também um segundo tipo de dificuldade, um segundo tipo de questões que a gente encontra com bastante frequência, que é você saber, além das fases, você precisa saber quais etapas se referem a cada fase. Isso é um pouco mais complexo porque, sinceramente, não tem outro jeito, pelo menos eu não descobri até agora, do que decorar. Você precisa decorar todas essas etapas. E mais importante, é uma dica fundamental, além de decorar as etapas, você precisa saber a sequência, porque as bancas muitas vezes vão te perguntar quem vem primeiro, qual etapa vem primeiro. Então você precisa saber, não tem para onde fugir. Se você não tiver tempo, se você tiver um dia para revisar essa matéria, o que eu te aconselho? Decore as 4 fases da fase de as 4 etapas da fase de preparação, porque daí você vai por eliminatória, né? Você sabendo as 4 etapas da fase de preparação, as outras 13 etapas, se eu não me engano, da fase de elaboração de projetos, você vai por eliminação. Mas agora nós vamos ver, como vocês já estão vendo nessa imagem aí, as 4 fases de preparação do projeto. E quais são elas? Levantamento preliminar, levantamento de informações preliminares. Daqui a pouco eu vou entrar no terceiro conceito, no terceiro nível de dificuldade, que é a dificuldade mais difícil, que é justamente saber as terminações de cada uma dessas simbologias, tá? Mas por enquanto basta você saber que na fase de preparação nós temos o levantamento de informações preliminares, o programa geral de necessidades, o estudo de viabilidade do empreendimento e o Levit-Arc, que é o levantamento das informações técnicas específicas. Só um detalhe, um cuidado, na verdade, que eu preciso que você se atente. Esse Levit-Arc, né, levantamento das informações técnicas específicas, ele está presente tanto na fase de preparação do projeto quanto na fase de elaboração. É a única etapa de projeto que ele está presente nas duas, tá ok? As outras todas são diferentes, mas essa daqui está presente nas duas, então fique atento a isso. Então, se a banca te perguntar se o Levit-Arc faz parte da fase de elaboração do projeto, está certo. Se ele falar que faz parte da fase de preparação de projeto, também está certo, porque ele faz parte das duas fases, tá legal? E agora, como nós estamos vendo aqui, a fase de elaboração. Essa fase é um pouco mais complexa, um pouco mais extensa, só que também é fácil, né? Como eu disse para vocês, por eliminação você consegue acertar. O mais difícil aqui de tudo é você conseguir decorar a sequência, porque você sim precisa saber exatamente
essa sequência. Como que eu faço para decorar a sequência dessas etapas de projeto aí na fase de elaboração? Olha, eu sinceramente não vejo outro jeito. Eu escrevo todas as fases, eu deixo isso daqui na minha mesa de estudos e todos os dias, antes de começar os estudos, eu dou uma revisada, eu dou uma leitura nisso, porque é a única forma que eu encontro de decorar esses assuntos. Toda vez que eu tenho algum assunto que eu não consigo decorar de forma nenhuma, não consigo aprender, eu passo isso para o papel e deixo na minha mesa de estudos, e antes de sequer iniciar qualquer estudo no dia, eu olho para esses papéis, tá? Você não vai fazer uma cópia literal da norma, entendeu? Isso você precisa saber. Mas assim, uma informação ou outra que não entra na sua cabeça e que você sabe que é muito importante para a sua prova, eu acho que vale a pena assim, você ter esse contato diário com aquele assunto para ver se entra por osmose, de alguma forma tem que entrar. Isso daí, essas etapas de projeto, era uma coisa que realmente não entrava na minha cabeça, eu tive que fazer isso e deu muito certo. Mas vamos lá, ó. Na fase de elaboração de projetos, nós temos, começando pelo LV-ARC, levantamento de dados para arquitetura. Cuidado, porque na fase de preparação nós temos o LV-PRE, que é o levantamento de informações preliminares, tá? Olha, uma dica para você. Normalmente, os 4 primeiros conceitos aqui da fase de preparação vão ser repetidos na fase de elaboração, com a diferença que esses conceitos serão para arquitetura especificamente, tá? Então, o segundo conceito é aquele que eu falei para vocês, que ele tem nas duas, né, fases, que é o Levit-ARC, levantamento de informações técnicas específicas. Cuidado, porque lá na fase de preparação, o Levit-ARC é a última fase, né? É a quarta etapa. Aqui ele é a segunda, então cuidado com isso. Depois nós temos o programa de necessidades para a arquitetura. Lembre-se que lá na fase de preparação nós temos o programa geral de necessidades, tá? Aqui é programa de necessidades para a arquitetura. Depois nós temos o estudo de viabilidade de arquitetura, EV-ARC. É bom que você conheça essas nomenclaturas também, tá? Depois nós temos o estudo preliminar arquitetônico, anteprojeto arquitetônico, estudo preliminar complementar. Então decore. Primeiro vem o estudo de viabilidade e o estudo de preliminar, os dois de arquitetura. Depois na sequência vem anteprojeto arquitetônico, também de arquitetura, e daí vem os complementares. Então vem o estudo preliminar dos projetos complementares, o projeto para licenciamentos, daí anteprojeto complementar, projeto executivo primeiro arquitetônico e depois o complementar, o projeto completo da edificação e por último o as-built. Precisa decorar isso? Infelizmente precisa, porque as bancas amam cobrar esses conceitos, falar qual que é a alternativa que vem primeiro, ou muitas vezes eles colocam lá, relacione a coluna 1, daí tem lá projeto executivo, projeto para licenciamento, e para você colocar a ordem correta dessas etapas de projeto. Então você sim precisa decorar isso e é o meu conselho que eu te dou. Escreva isso no papel e fica olhando para isso todos os dias. Você não vai gastar mais que 5 minutos para olhar para essa folha todos os dias, mas isso vai fazer uma diferença muito grande depois de 2 semanas. Você pode ter certeza que você vai decorar isso daí. Mas agora nós vamos entrar então na terceira etapa, e essa etapa é a mais difícil, eu considero a mais difícil, porque é justamente você saber o que é cada uma dessas etapas, né? As bancas cobram isso também. E aqui a minha dica para você é: procure relacionar uma palavra-chave ou 2 palavras-chave que consiga diferenciar uma etapa da outra, tá? Isso ajuda demais. E aqui eu vou trazer as palavras-chave para vocês que eu considero importante, para você não precisar decorar toda a sentença, mas somente uma palavra, tá? Então vamos começar pelo levantamento de informações preliminares, né? O LV-PRE, que como nós sabemos faz parte da fase de preparação do projeto. Então vamos lá. Etapa destinada à coleta das informações de referência que representem as condições pré-existentes de interesse para instruir a elaboração do projeto. Aqui a minha dica para você, que eu trouxe até grifado, é coleta. A palavra-chave quando se fala em levantamento de informações preliminares é coleta. Se você vir essa palavra na prova, relacione com LV-PRE.
Próximo conceito, Programa Geral de Necessidades, ainda na fase de preparação. Ó, conjunto sistematizado de necessidades humanas, socioambientais e funcionais do contratante, objetivando a materialização do projeto. E aqui a palavra-chave, na verdade, são duas, né? Conjunto sistematizado. Falou em conjunto sistematizado, você vai relacionar com Programa Geral de Necessidades. A terceira etapa da fase preliminar, né, é o estudo de viabilidade do empreendimento, etapa destinada à elaboração de análise e avaliações para a seleção e recomendação de alternativas para a concepção da edificação e de seus elementos, instalações e componentes. Aqui eu coloquei dois conjuntos de palavra-chave, né? Elaboração de análise, para você conseguir identificar que é um estudo de viabilidade. Toda vez que você estiver falando de estudo de viabilidade, você vai relacionar com elaboração de análise. E por que eu coloquei uma segunda palavra-chave aqui, que é concepção da edificação? Porque nós vamos ver que lá na fase de elaboração de projeto, nós temos o estudo de viabilidade para a arquitetura. E lá nós temos praticamente o mesmo conceito, só que lá não é concepção da edificação. E daí você vai ter que diferenciar isso, tá? Porque muitas vezes a banca vai te perguntar, isso é um estudo de viabilidade do empreendimento ou é um estudo de viabilidade arquitetônico, entendeu? Então você precisa saber que quando for do empreendimento, vai estar ligado à edificação. E a última etapa da fase de preparação do projeto é o levantamento de informações técnicas e específicas, obtenção das informações técnicas aplicadas necessárias ao desenvolvimento de projeto. E aqui a palavra-chave é obtenção, porque ela não aparece em mais nenhum outro conceito, então fica fácil de você decorar. Lembre-se, o Levite-Arc aparece tanto na fase de preparação quanto na fase de elaboração do projeto, não esqueça disso. E se você está gostando desse vídeo, já deixa seu like aqui para mim e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, isso ajuda demais o Flashcards Arquitetura a continuar crescendo e o YouTube entregando esse conteúdo para cada vez mais concurseiros. Então deixe seu like aqui para mim. E agora nós vamos falar da fase de elaboração do projeto e vamos ver os conceitos, né, de cada uma dessas etapas. Eu já devo te atentar para uma coisa. Eu não vou trazer todos os conceitos das etapas porque tem etapa que não tem uma discriminação do conceito na norma 16.636. E aqui eu quero chamar a sua atenção, um cuidado muito especial, porque a NBR 16.636 ela não é a única a falar de representação de projeto, das etapas de projeto. Existem outras normas como a 6492. E normalmente, quando o seu concurso cobra representação de projeto ou etapas do projeto arquitetônico que não especifica necessariamente a 16.636, ele também pode cobrar o conceito da 6492. Isso é um problema gigante. Então, vale a pena você fazer o seguinte: quando você tiver que estudar as duas normas para um mesmo concurso, o que a 16.636 for omissa, né, ela não falar, você vai correr lá para 6492 para ver se não tem uma definição para aquele termo, tá? Para aquela etapa de projeto, porque isso pode cair em prova e daí você não vai ter muito o que fazer. A banca vai falar que tirou da 6492 e falar que lá no edital estava falando, né, que ia cobrar a 6492 ou que ia cobrar etapas do projeto arquitetônico, né? Então não tem muito como recorrer, então essa é uma dica. Mas a primeira etapa do projeto na fase de elaboração é o estudo de viabilidade arquitetônica, o EV-ARC. Ou seja, nós já pulamos o levantamento de dados para arquitetura, né, porque não tem esse conceito na norma, né, a definição desse conceito na norma. Nós pulamos o Levite-Arc porque nós já definimos isso lá na fase de preparação, tá ok? Nós pulamos o programa de necessidades para arquitetura, porque também não tem esse conceito específico dentro da norma. Então nós vamos para o EV-ARC, né? Estudo de Viabilidade Arquitetônica, etapa destinada à elaboração de análise e avaliações para a seleção e recomendação de alternativas para a concepção arquitetônica ou urbanística e de seus respectivos elementos, instalações e componentes. Então veja bem, lembra que eu falei que lá na fase de preparação, o EV, né, o estudo de viabilidade para o empreendimento, a palavra-chave era elaboração de análise e concepção da edificação. Aqui é concepção arquitetônica e é isso que você precisa diferenciar. Concepção arquitetônica, estamos falando de estudo de viabilidade para arquitetura ou para urbanismo também. Agora, se falou de concepção da edificação, estamos falando de estudo de viabilidade do empreendimento, isso é muito importante.
Falamos agora do estudo preliminar arquitetônico. Eu já devo dizer que esse é um dos conceitos mais cobrados em prova, tá? Estudo preliminar e anteprojeto as bancas amam de paixão. Ó, estudo preliminar arquitetônico, etapa destinada ao dimensionamento preliminar dos conceitos do projeto arquitetônico da edificação e anexos necessários à compreensão da configuração da edificação, podendo incluir alternativas de projetos. O que é mais importante aqui? Dimensionamento preliminar. E eu preciso que você consiga diferenciar estudo preliminar arquitetônico de anteprojeto arquitetônico. Estudo preliminar arquitetônico, nós estamos falando de dimensionamento preliminar. Anteprojeto, estamos falando de detalhamento. Lembre-se sempre, anteprojeto é quase um projeto completo, então nós já precisamos detalhar. Então faça esse link, estudo preliminar é apenas um estudo, então você vai fazer só o dimensionamento, aquele dimensionamento preliminar. Agora, se estamos falando de anteprojeto, que é quase um projeto, aí a gente está falando de detalhamento, tá? Isso é muito importante. Então o próximo item é justamente o anteprojeto arquitetônico. Como eu já disse, etapa destinada à concepção e à representação das informações técnicas provisórias de detalhamento do projeto arquitetônico da edificação ou dos espaços urbanos e de seus elementos, instalações e componentes a ser realizada por profissional legalmente habilitado. Então, anteprojeto arquitetônico, nós vamos fazer um link com detalhamento do projeto arquitetônico. Estudo preliminar, dimensionamento preliminar. Anteprojeto arquitetônico, detalhamento arquitetônico, tá legal? E uma outra informação muito importante que pode ser uma pegadinha para você na hora da prova. O anteprojeto arquitetônico, a definição de anteprojeto arquitetônico, ela é diferente da definição de anteprojeto complementar. Por quê? Se a palavra-chave no anteprojeto arquitetônico é detalhamento, lá no anteprojeto complementar a palavra-chave é dimensionamento também, além de outras palavras-chave que nós vamos ver, tá? Mas só grave isso. Anteprojeto arquitetônico é o único que você vai linkar com detalhamento, tá? Todos os outros estudos, os dois estudos preliminares, tanto do arquitetônico quanto do complementar e o anteprojeto complementar, todos eles terão a palavra-chave dimensionamento, só para você ficar muito atento a isso. Então vamos para o próximo conceito aqui, que é o estudo preliminar dos projetos complementares. Ó. Etapa destinada ao dimensionamento preliminar dos conceitos do projeto da edificação ou dos espaços anexos a ser realizada por profissional legalmente habilitado. Então, como nós falamos, estudo preliminar você vai linkar com dimensionamento preliminar, porém, como se trata de um estudo preliminar para os projetos complementares, você também vai linkar espaços anexos. Então, quando você vir espaços anexos, então você vai linkar com complementar. Anexo, complementar, tá legal? Só para você fazer esse link para se lembrar na hora da prova. Próximo, projeto para licenciamento. Etapa destinada à representação das informações técnicas necessárias à análise e aprovação do projeto arquitetônico ou urbanístico pelas autoridades competentes, com base nas exigências legais municipal, estadual e federal, e a obtenção do alvará ou das licenças e demais documentos indispensáveis para as atividades de construção. Então, o projeto para licenciamento, que era o antigo projeto legal da norma, né? A palavra-chave é aprovação do projeto arquitetônico. Então, o projeto para licenciamento é aquele que você vai apresentar aos órgãos públicos, né? Então, aprovação do projeto arquitetônico. E agora, como nós já dissemos, vamos para o anteprojeto complementar, etapa destinada ao dimensionamento preliminar e não ao detalhamento, tá? Ao dimensionamento preliminar dos conceitos dos projetos a serem elaborados pelas especialidades envolvidas e decorrentes dos projetos arquitetônicos que definiram os espaços. Palavra-chave, dimensionamento preliminar e especialidades, porque estamos falando de um projeto complementar, portanto, são as outras especialidades envolvidas, né? Lembre-se, se estivermos falando de anteprojeto arquitetônico, a palavra-chave é detalhamento. Se estivermos falando de anteprojeto complementar, é dimensionamento preliminar, só que daí você vai precisar de uma segunda palavra-chave para conseguir diferenciar do estudo preliminar, né? E daí a palavra-chave é especialidades. Vamos agora ao projeto executivo arquitetônico, um dos conceitos também mais cobrados dessa norma. É um conceito mais fácil de ser aprendido, a única diferença aqui, você vai precisar saber o que é projeto executivo para arquitetura e projeto executivo complementar. Então vamos lá.
Etapa destinada à concepção e à representação final das informações técnicas dos projetos arquitetônicos, realizada por profissional legalmente habilitado e de seus elementos, instalações e componentes completas, definitivas, necessárias e suficientes à execução dos serviços e de obras correspondentes. Então aqui a palavra-chave é representação final e completas e definitivas. Então aqui a palavra-chave é representação final e projetos arquitetônicos. Você precisa ver aqui projetos arquitetônicos, porque senão não será projeto executivo para arquitetura, tá? E daí o outro conceito é projeto executivo complementares, etapa destinada à concepção e à representação final das informações técnicas dos projetos e de seus elementos. Repara que aqui ele não fala projeto arquitetônico, ele fala projetos e seus elementos, instalações e componentes completas, definitivas e necessárias à execução dos serviços de obras correspondentes. Então a palavra-chave representação final para você saber que é um projeto executivo, mas para diferenciar o complementar do arquitetônico, o arquitetônico nós temos então projetos arquitetônicos e aqui apenas projetos, mas não projetos arquitetônicos, tá legal? E agora vamos para o projeto completo da edificação, etapa dedicada à finalização da compatibilização dos projetos executivos e ao detalhamento das definições construtivas que envolve o conjunto de desenhos, memoriais, memórias de cálculo e demais informações técnicas das especialidades totalmente compatibilizadas e aprovadas pelo cliente e necessários à completa execução de obra da edificação. Palavra-chave aqui é finalização da compatibilização. Aqui nós já temos todos os outros projetos, projeto executivo, tanto arquitetônico quanto complementar, e aqui você vai fazer uma compatibilização de todos esses projetos, tá? É o projeto completo, o projeto final. E o último conceito, a última etapa do projeto na fase de elaboração é o cadastro como construído, também chamado de as-built, né? Etapa destinada a documentar tecnicamente de forma fiel os resultados da obra executada, a partir dos projetos e eventuais alterações realizadas, com a anuência dos autores e respectivos responsáveis técnicos dos projetos. Aqui a palavra-chave é resultados da obra executada e, por favor, não confunda isso daqui com o projeto completo, tá? Porque o projeto completo é a finalização da compatibilização. Aqui não, aqui é o resultado final da obra executada. Aqui você vai comparar se o que foi executado é realmente o que estava lá no projeto, para você então fazer uma atualização desse cadastro, né? Se o que foi executado não for fiel ao projeto, tá legal? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que esse não é um assunto tão legal de ser estudado, é um assunto difícil, é uma dificuldade de muita gente decorar todas essas etapas. É um processo, isso não tem como, tá? Infelizmente, isso daqui tem que decorar porque é a parte mais importante da norma e cai em quase todos os concursos de arquitetura quando fala lá em representação das etapas do projeto, tá legal? Então, esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo!